Olá pessoal, dando continuidade sobre a Norma Brasileira de Contabilidade NBCTG 25 Provisões, especificamente falando sobre provisões, hoje nós vamos tratar sobre mensuração. E como é um tema um pouquinho mais longo, eu vou dividir esse conteúdo em 2 vídeos. Bom, o que a gente poderia falar a respeito de mensuração? O que diz a norma CPC 25 que trata sobre esse conceito e o que seria a mensuração da provisão, como ela deve ser feita. A norma diz o seguinte, que o valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço. Então vamos traduzir isso aqui. O que ele está querendo dizer com melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação na data do balanço? Ou seja, se as empresas divulgam, elaboram, divulgam ali, encerram as suas demonstrações, especificamente o balanço patrimonial, no dia 31 de dezembro, então, nesse balanço patrimonial terá lá o valor da provisão. E qual vai ser o valor dessa provisão? Se a empresa fosse, então, liquidar, pagar essa obrigação no dia 31 de dezembro, qual seria a estimativa, qual seria o valor que ela pagaria na data do balanço? Ou seja, se fosse para liquidar no dia 31, qual seria o valor pago? Então, essa é a melhor estimativa do desembolso tratado aqui pela norma de contabilidade. Então, a norma diz que a melhor estimativa do desembolso seria o valor que a entidade racionalmente pagaria para liquidar a obrigação na data do balanço. E o CPC, ele traz uma metodologia, uma técnica de como calcular a mensuração dessa provisão. Uma das técnicas seria o método do valor esperado. E esse método ele vai ser utilizado quando a provisão que precisa ser mensurada, ela envolve uma grande população de itens. A obrigação deve ser estimada ponderando-se todos os possíveis desfechos pelas suas probabilidades associadas. Ou seja, quando a gente fala de provisão, voltando um pouquinho que nós vimos no primeiro vídeo, quando nós falamos a respeito deste assunto, a provisão normalmente pode envolver processos, ações judiciais. E aí, essas ações judiciais podem tramitar por muito tempo, por muitos períodos, às vezes até por muitos anos, e diferentes desfechos podem ser previstos pela assessoria jurídica da empresa. Então, olha, se acontecer tal situação, a probabilidade, o valor que teremos que desembolsar, a mensuração é de X reais. Porém, podemos ter uma probabilidade de X% de acontecer uma outra situação. Neste caso, o valor desembolsado será outro. Então, isso representa todas essas populações de itens, que podem fazer com que o desfecho, em termos de desembolso e mensuração dessa provisão, sejam diferentes. E aí, o método do valor esperado, ele trabalha justamente com essas possibilidades de desfechos, ou seja, de cenários diferentes, com a probabilidade de cada um acontecer e, caso aconteça, qual seria a estimativa do valor a ser desembolsado. Bom, então aqui a gente tem um exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, 3 cenários diferentes. Nós temos aqui a probabilidade de ocorrência de cada cenário. E caso cada cenário, se por exemplo, se o cenário A se realizar, ele tem uma probabilidade de acontecer de 35% e caso ele aconteça, o desembolso que a empresa vai ter, a estimativa dessa provisão é de R$150 mil. Já caso seja o cenário B, que tem uma probabilidade de ocorrer de 40%, caso ele aconteça, o desfecho seja a materialização desse cenário, o desembolso da empresa será de R$90 mil. Então, o método do valor esperado, o que ele faz? Ele multiplica cada desembolso provável pela sua probabilidade.
Porém, o que a norma também diz? O que o CPC 25 trata? Quando, na verdade, não existem poucos cenários, mas uma escala contínua de diferentes desfechos em que as probabilidades elas são muito próximas uma da outra. Nós poderíamos pensar assim numa escala que eu tenho, cada pontinho desse é uma probabilidade, é como se fosse uma escala contínua, muito próxima um cenário do outro de acontecer. Então, quando houver uma escala contínua de desfechos possíveis, e cada ponto nessa escala é tão provável como qualquer outro de acontecer, é usado o ponto médio da escala. Então, nesse caso, a empresa não vai calcular o método do valor esperado, ela pode utilizar o ponto médio da escala. E nós vamos ver neste vídeo e nos próximos que, em termos de mensuração da provisão, dependendo de cada situação que aconteça dentro da empresa, não é sempre que nós vamos aplicar o método do valor esperado. Bom, vamos para o nosso primeiro exemplo. Supondo uma empresa que trabalhe com provisões para garantias, ou seja, a empresa fabrica seus produtos, vende e a sua política é de trocar os produtos caso os produtos vendidos apresentem defeitos de fabricação. Então, nós temos aqui uma entidade, ela vende bens com garantia segundo a qual os clientes estão cobertos pelo custo da reparação de qualquer defeito de fabricação que se tornar evidente dentro dos primeiros 6 meses após a compra. Então, apresentou defeito, o cliente devolve esse produto e será ressarcido com um produto novo e ele não terá custo nenhum. Quem vai arcar com esse custo de reparação é a empresa que fez a venda. Agora vamos lá. Supondo que em um determinado período de tempo a empresa vendeu os produtos. Caso todos esses produtos apresentassem defeitos menores, a entidade iria incorrer em custos de reparação de 1 milhão. Se todos os produtos apresentassem defeitos menores. Um pequeno componente, uma pequena peça ali do produto apresentasse defeito, então o custo de reparação ele seria pequeno e caso todos os produtos vendidos naquele período apresentassem defeito, o custo de reparação para a empresa seria de 1 milhão de reais. Agora vamos supor que caso a empresa vendesse todos os seus produtos e todos eles apresentassem defeitos maiores, por exemplo, problema de uma placa, se nós estivermos falando de um produto de informática, por exemplo, de tecnologia, tem lá, por exemplo, uma placa-mãe, então é um defeito considerável que tem um custo maior de reparação. Então, se a empresa se todos os seus produtos vendidos apresentassem esses defeitos maiores, a empresa incorreria em custo de reparação total na ordem de 4 milhões. Então, se todos os produtos vendidos apresentarem defeitos menores, 1 milhão para reparar todos. Se a empresa vender todos os seus produtos e todos apresentassem defeitos maiores, custo de reparação total, 4 milhões. Porém, neste exemplo, o que nós temos aqui? A experiência passada da entidade e as expectativas futuras indicam que, para o próximo ano, 75% dos bens vendidos não terão defeito. 20% dos bens vendidos terão defeitos menores e 5% dos bens vendidos terão defeitos maiores. Então, 75% não apresentará defeito. 20% com defeitos menores e 5% com defeitos maiores. Dentro desses valores estimados aqui, nós vamos aplicar essas probabilidades. Então, como é que ficaria o cálculo neste exemplo? O valor esperado, então, calculando o método do valor esperado, 75% não terá nenhum defeito, então 75% de 0, 0. Defeitos menores, 20% de 1 milhão, caso todos os produtos apresentassem defeitos menores, custo de reparação total 1 milhão, mas só apenas 20% dos bens vendidos a empresa estima que terá defeitos. Então, 20% de 1 milhão, nós temos aqui 200 mil. Defeitos maiores, 5% de 4 milhões, 200 mil também. 200 mil mais 200 mil, nós temos aqui 400 mil reais. Então, esse seria o valor esperado para a empresa para fazer a troca dos produtos. Lembrando que isso é uma estimativa. Então, no momento que a empresa, então, anualmente ali, o que ela pode fazer? Ela pode calcular o valor, né, dessas suas provisões para garantias e qual seria a contabilização dessa estimativa com provisões em relação
contra defeitos de fabricação. Ela reconhece um débito, ou seja, uma despesa com provisão lá na demonstração de resultado, no grupo de despesas com vendas, pois está relacionado com despesas, relacionadas a garantias contra defeitos de fabricação, é uma despesa relacionada à venda de um produto, e acredita provisão para garantias no passivo circulante, já que essa provisão, a estimativa de troca, é nos próximos 6 meses após a data da venda. 400 mil aí de provisão reconhecida no balanço patrimonial. Nosso segundo exemplo. Nós temos aqui um processo trabalhista em que um ex-funcionário entrou contra a empresa e é provável que ocorra o pagamento da indenização trabalhista. A probabilidade de ocorrência dos desembolsos futuros é dada pela tabela a seguir. Então nós temos aqui um processo que está em andamento, a empresa é assessorada por seus consultores, especialistas na área trabalhista, e esses assessores, junto com a empresa, eles analisaram 3 possíveis cenários, em que a probabilidade de cada cenário ocorrer é dada por essas probabilidades e o desembolso é dado por esses valores aqui. Bom, se nós fôssemos calcular aqui o método do valor esperado, como que seria, em qual valor nós chegaríamos, considerando esses 3 prováveis ou possíveis cenários, Então nós temos aqui, calculando o método do valor esperado, pegamos o valor do desembolso vezes a probabilidade, mais o segundo cenário, o provável desembolso vezes a probabilidade de ocorrência, mais o possível desembolso do terceiro cenário vezes a sua probabilidade. Somando então esses 3 valores, nós temos um total de 106 mil. Então, se a empresa fosse fazer a contabilização desse processo trabalhista, reconheceria uma provisão de 106 mil. Agora, vamos analisar um pouquinho mais a fundo. Esse exemplo é dado pelo próprio CPC, tá? Ele diz que o cenário que tem a maior probabilidade de ocorrência é o cenário B, com 40% de probabilidade de ocorrer. E caso ele aconteça, o desembolso que a empresa terá será de 90 mil reais. Só que o que a gente observa? Existe uma grande variabilidade na expectativa dos desembolsos futuros, ou seja, entre o cenário B e o cenário a diferença de desembolso ela é grande. Porém, a probabilidade de ocorrência entre elas é pequena, é uma diferença de apenas 5%. E quando nós calculamos pelo método do valor esperado, que resulta numa provisão de 106 mil, a gente observa que se nós fôssemos fazer o cálculo, a contabilização desse valor, dessa mensuração de 106 mil, ela é acima da maior probabilidade de ocorrência, certo? Então, nós temos uma diferenciação entre 90 e 106. Só que nós também não podemos desprezar o cenário A, justamente por eles ter uma probabilidade de ocorrência muito próxima do cenário B. Entretanto, além dessa probabilidade ser muito pequena, o valor desembolsado é muito superior aos 90 e também muito diferente dos 106 mil calculado pelo método do valor esperado. Então, nesse caso aqui, o que diz a norma? O que diz o pronunciamento técnico? Que como essas expectativas nos cenários A e B são muito parecidas, em circunstâncias como essas, o julgamento da administração, baseado na experiência passada e na expectativa futura, é fundamental para a determinação do montante de provisão mais adequado. Ou seja, o que a norma, o CPC 25, está nos dizendo? Que a empresa não precisa calcular o método do valor esperado para todos os tipos de provisões. E que o julgamento da administração, ou seja, a sua experiência, o seu conhecimento passado em relação às situações anteriores, junto com a sua assessoria, pode ser a melhor estimativa. Então, ela não precisa calcular, mensurar essa provisão na hora da sua contabilização pelo método do valor esperado. Mas se a empresa julgar, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, que o valor esperado não é a melhor técnica a ser aplicada, ela pode, por exemplo, determinar que o melhor cenário que ela tenha que reconhecer seja o cenário A e não o cenário B.
ok? Então, vai do julgamento da própria entidade, da própria empresa. E para nós finalizarmos esse vídeo, nós temos aqui um terceiro exemplo. Nesse caso aqui, nós temos um único processo cível. Nesse exemplo, o que nós temos aqui? Nós temos uma instituição financeira que ela enfrenta um processo cível, no qual o autor, né, a pessoa que entrou com esse processo contra a instituição financeira, argumenta que foi baleado durante um assalto em sua agência bancária. Bom, então, nesse caso aqui, a administração do banco, né, assessorada pelos seus consultores jurídicos, estimou que tem nesse processo 30% de probabilidade de sucesso com nenhum custo. Ou seja, os assessores jurídicos estão dizendo para o banco que, olha, o banco tem uma probabilidade de sucesso de 30%, ou seja, de que ela não terá que arcar com nenhum gasto nesse processo, ou seja, o banco terá sucesso, o banco vai ganhar, não terá que pagar nada para essa pessoa que foi baleada. Já a outra estimativa é que em que há um cenário de 70% de probabilidade do banco perder essa ação e ter que desembolsar um valor de 2 milhões de reais. Então, se nós utilizarmos o método do valor esperado, o que nós temos aqui? Sucesso, 30% de zero, de não haver nenhum desembolso, e caso a empresa perca esse processo, ela terá que desembolsar, né, pelo método do valor esperado, 70% de 2 milhões, 1 milhão e 400. Pelo método do valor esperado, nós temos esse resultado aqui, que seria o valor a ser mensurado no momento do reconhecimento da provisão no balanço patrimonial. Agora, o que nós temos aqui? Dois possíveis desfechos, dois cenários, em que um é de 30% e o outro é de 70%. Pergunto para vocês, faz sentido reconhecermos uma provisão mensurada pelo valor de 1 milhão e 400? Caso a empresa ganhe o processo, qual será o valor do desembolso? Nenhum. Caso o banco perca esse processo, qual será o valor que ele terá que pagar para essa pessoa? 2 milhões e não 1 milhão e 400. Então, nesse caso, o método do valor esperado também não é a melhor estimativa. Nesse caso, o que a empresa tem que fazer? Reconhecer uma provisão de 2 milhões. O valor esperado não é válido neste caso, pois o resultado nunca será um custo de 1 milhão e 400. Ou a empresa ganha ou ela perde. Se ela perder, o resultado será de 2 milhões. Então, a provisão pode ser estimada no desfecho individual mais provável, que neste caso são os 70% de probabilidade de ocorrência. Então, assim, quando a provisão ela se refere a um acontecimento único ou a um pequeno número de eventos, o valor esperado não é uma técnica válida. Até mais, pessoal. Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje.